Salve, salve pessoal, bem-vindo ao canal A Margem. 1º de maio, uma data aí muito importante, muito relevante para a gente poder estar pensando, né, esse contexto aí que envolve o trabalhador, essa relação com o patronato, com o Estado e com todas as esferas, né, que circundam essa relação trabalhador, patrão, carga de trabalho e tudo mais. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, quero fazer só um breve agradecimento, né, às pessoas aí que de uma forma ou de outra ajudaram aí na campanha, né, que eu criei para arrecadar aí fundos para a gente poder estar comprando equipamento novo, né, aqui para o nosso trabalho, né, de comunicação libertária. E isso é muito importante, né? Porque pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha contato, entraram em contato comigo através de WhatsApp, de mensagem e ajudaram. Isso é muito importante, a gente também ter esse reconhecimento, beleza? Então, vamos lá. 1º de maio, ela tem uma simbologia muito importante, porque ela significa que a luta dos oprimidos, né, daqueles que estão empregados, dos que estão desempregados, que estão na informalidade, etc e tal, que essa galera não pode deixar de continuar lutando, pois o capitalista, né, esse patronato, junto com o Estado, formam um conjunto de forças que tenta impor a qualquer custo uma precarização da vida dos trabalhadores, né, em geral. A história ela vai demonstrar que, por mais que o Estado seja violento, atue com muita violência, né, e na maioria das vezes uma violência desproporcional, né, assassinando trabalhadores, manifestantes, etc. Por mais que a repressão ela venha muito forte, a classe trabalhadora sempre demonstrou também uma resistência, né, uma capacidade de lutar, de subverter. Em pleno 2025, nesse dia, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, faz a gente pensar que não podemos abandonar, se desfazer desse legado, né? Então, se hoje, em alguns aspectos, tipos de trabalho hoje que possui aí minimamente um direito e tal, né, algum tipo de benefício, é graças à luta de muitos companheiras que já há mais de, sei lá, 100, né, 150 anos, 200 anos, vem lutando para que a melhoria, né, as condições possam, de trabalho, de vida, possam melhorar. E se a gente for pegar, né, um discurso oficial, né, no dito chamado senso comum, eles vão querer, né, esvaziar essa data, que não é uma simples data, não foi escolhida no dedo ali aleatoriamente, né? Não foi o patrão que escolheu essa data, não foi o Estado, nem nada do tipo que escolheu essa data. Ela tem história, né? Eu vou falar rapidamente aqui, mas é uma data que, né, o patronato, os liberais, né, os defensores do capitalismo, da centralização do Estado, vão utilizar essa data para poder, ao invés de falar que é uma data do trabalhador, mas falar que é uma data do trabalho, né? Faz muita diferença, porque o trabalhador ele quer uma carga de trabalho, o horário bem reduzido, né? Uma carga que permita que a sua saúde seja respeitada, né? A saúde do corpo, a saúde do bem-estar, né? Que o tempo possa estar mais livre. O trabalhador envolve também condições salariais,
né? Condições também relacionadas à moradia, né? À saúde, à educação. Então, quando a gente fala da luta, né, dos trabalhadores, né, desse movimento dos operários, a gente também está falando dessas condições da vida do trabalhador diante da sociedade, então relacionado à educação, à moradia, à alimentação, né, à cultura, etc. E nesse dia, 1º de maio, vale ressaltar que ali em 1886, nos Estados Unidos, na Praça Haymarket, em Chicago, ocorreu ali, né, uma tragédia, né, uma violência, né, digamos, premeditada da polícia ali, daquele período, para com os manifestantes que estavam ali, né, na praça pública, manifestando, né, reivindicando melhorias, né, de condições de vida. Uma delas ali, que é aquela marcante, essa jornada, né, para 8 horas, né, e a polícia ali sabotou, né, armou, digamos assim, uma emboscada, aí jogou uma bomba ali, né, alguém jogou uma bomba em algum policial, esse policial veio a falecer, aí, né, a polícia teve um pretexto ali para poder atuar com mais violência ainda, né, com mais repressão. Essas legítimas manifestações que estavam ocorrendo ali, vários trabalhadores, várias correntes, tinham anarquistas, né, tinham socialistas, enfim, trabalhadores das mais diversas áreas, correntes políticas, e né, foi uma data ali, né, um episódio que ficou conhecido como os Mártires de Chicago, né? Foram 8 anarquistas que vieram a serem condenados à pena de morte, né? O Louis Ling veio a se suicidar, né? Dentro da cadeia, né? Mas tem uma versão aí também que talvez muito mal contada, evidentemente, quando a explicação ela vem da polícia, né, do estado, pode ter certeza que é sempre mal contada. E então a Segunda Internacional, tempos depois, ela pegou essa data, né, do 1º de maio e tal, para poder ser um símbolo, né, uma data ali para a gente poder estar sempre relembrando, né, debatendo, né, o quão é importante a gente não jogar a toalha, saca? Não cair na tentação, na sedução, né? Que inclusive sindicatos, os chamados pelegos, vão querer também tentar, né, fazer com a classe trabalhadora, que é tentar seduzir para a gente poder amenizar, né, as nossas pautas que visam aí radicalizar, transformar essa relação do trabalho com o trabalhador. Então, aqui no canal À Margem, a gente compactua, a gente, digamos assim, assina embaixo qualquer tipo de ação revolucionária, né, do sindicalismo revolucionário, né, de toda prática que visa transformar, efetivar uma ruptura diante dessa estrutura opressiva, de ir na raiz mesmo e fazer com que a gente sonhe, que a gente proponha uma sociedade mais cooperativa, mais igualitária, mais libertária. Se a gente fala de sindicalismo revolucionário, vale fazer aqui uma menção à Associação dos Trabalhadores de Base, sobretudo do Rio de Janeiro, né, que fizeram aí uma nota para poder, né, também marcar aí a sua posição na barricada. E essa associação é um coletivo, uma organização que atua aí
no Rio de Janeiro, várias práticas visando, né, encorpar cada vez mais essas reivindicações, né, essas pautas que visam trazer melhores condições, não só de trabalho, mas de vida para a classe trabalhadora. Então, pessoal, 1º de maio é uma data que, beleza, alguns podem comemorar, né, a esquerda institucional, partidária, né, que está no governo e tal, ela vai querer que você comemore. Beleza, isso aí, cada um tem uma forma de lidar com essa data, com esse contexto, mas mais do que comemorar, vale perceber, né, essa importância do quanto a luta é importante, porque tu vê, hoje em dia ainda está se falando, né, da escala 6x1, né, da excessiva carga de trabalho que muitos trabalhadores acabam sofrendo com ela, mas tu vê aí, há mais de 100 anos já tinham trabalhadores lutando, né, para a redução dessa carga de trabalho, né? Era, digamos assim, a principal pauta ou a pauta mais emblemática ali daquele período, e que tinham, né, os anarquistas ali, né, foram as principais vítimas, né, desses 8 mártires. E eu queria citar a mensagem de Augusto Spieß, né, que foi um dos martírios, né, desses 8 mártires, antes dele vir a óbito, e discursou de dentro da cadeia, e a mensagem dele foi a seguinte, abre aspas, valeu? Se vocês acham que nos encorpando vão acabar com o movimento operário, movimento do qual milhões de pessoas dependem, então enforquem-nos. Mas aqui vocês estão pisando uma centelha. Aqui vocês estão acendendo um fogo que nunca poderão apagar. Aqui e ali e além, por toda parte, surgirão chamas. Será um fogo subterrâneo, um fogo que desafiará a vossa ordem e nos consumirá. Fecha as aspas aí para o Augusto Spieß, né, que foi um anarquista aí que, né, deixou o seu legado para o movimento da classe operária. E para eu finalizar, vale, pessoal, quando a gente fala de liberdade, né, quando a gente fala de luta anticapitalista, da gente transformar as nossas condições de vida, né, vale também aqui fazer uma menção também aos autonomistas políticos, sobretudo os da Itália ali da década de 60, né, que praticaram insurgências, né, ao longo aí dessa década, né, de 70, invadindo fábrica, ocupando ruas, né, saqueando diversos estabelecimentos aí alimentícios, porque, né, se falta comida, se o cara passa fome, enfim. Também vale citar as revoltas de 2013, que foram revoltas também, tinha a base ali, né, a base eram os trabalhadores, o pessoal que estava desempregado, o pessoal que não estava aguentando mais toda essa precarização, né, do trabalho, do modo de vida, né, dessa relação aí com as coisas que a sociedade ali dispõe. Beleza? 1º de maio, viva 1º de maio, viva toda ação revolucionária. Beleza? Saudações anarquistas, Gabriel tá de volta, carequinha, raspada, vamos que vamos, coragem, alegria e anarquia. Ninguém vai parar a gente. Vamos nessa, aqui é uma comunicação libertária, a luta, ela ali tem que terminar na rua, aqui é uma ferramenta, um meio, um instrumento de estudo, de reflexão, etc. Mas a gente não pode perder de vista as ruas, essas relações, essas articulações e não perder de vista a questão da insurgência, pessoal. Ela é muito importante porque ela visa chacoalhar o sistema. Vamos que vamos. Saudações libertárias!